Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal. Que bom que vocês puderam vir, pois hoje vamos colocar o módulo de cura a seco, Cellar 12, em seu teste mais difícil. Vai ser absolutamente épico e mal posso esperar para ver o que vai acontecer. Se você é novo no canal e nunca ouviu falar do Cellar 12, deixa eu explicar rapidamente o que é. É um módulo que transforma o seu cooler de casa em várias coisas. Em um forno de baixa temperatura, um desidratador, uma geladeira, um freezer e da forma que a gente mais usa, em uma câmara de cura a seco. Já fizemos vários projetos com o nosso cooler de casa e o Cellar 12 que você talvez já tenha visto. A gente fez uma copa, uma panceta, fizemos uma bresaola e depois um filé mignon, se não me engano. Cada um desses ficou espetacular e vou colocar um link para esses vídeos na descrição abaixo. O único problema é que todos esses 4 projetos são de cortes inteiros. E, na minha opinião, cortes inteiros tendem a ser mais fáceis, alguns mais fáceis do que outros, mas no geral acho que eles costumam ser projetos mais fáceis do que salame. O salame tende a ser um pouco mais delicado, e uma das maiores perguntas que recebemos depois de publicar aqueles vídeos foi: como a Cellar 12 funciona quando se trata de salame? Fico feliz em dizer que no fim deste vídeo teremos a resposta para essa pergunta. E para variar, vamos preparar 2 dos meus salames favoritos. Vamos fazer o salame calabrês do sul da Itália e o chorizo espanhol. Eu escrevi receitas completamente novas para ambos, e você pode encontrar um link para isso na descrição abaixo, caso queira fazer você mesmo. Espero que, quando terminarmos, tenhamos um produto comestível. Vamos experimentar e decidir qual é o melhor, Itália ou Espanha. Vamos começar. A primeira coisa que vamos fazer é preparar nosso cooler. Isso é muito fácil de montar. Usamos um cooler Arctic de cerca de 43 litros, mas você pode usar qualquer um. Quanto melhor o isolamento, melhor o desempenho. Esta é a peça que vai dentro do cooler e eu só vou passar os cabos por aquela linha de drenagem. Coloquei um suporte de montagem dentro do cooler, inicialmente com fita dupla face, mas como caía, fixei com parafusos e funcionou bem. Este é o reservatório de drenagem. E dependendo da direção em que você coloca os furos de ventilação, se os furos estiverem voltados para fora, aumenta a umidade. Se os furos estiverem voltados para dentro, diminui a umidade. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Vamos conectar os 3 cabos ao módulo externo, eletricidade e o líquido, que vai do módulo ao sistema de aquecimento e resfriamento do cooler. Pressione o botão de ligar por alguns segundos. É simples de configurar. Agora está ligado, ok. Neste ponto, o controle que temos, então vamos girar o botão e definir a temperatura que queremos. Vamos fermentar nosso salame usando o TSPX prefere temperaturas um pouco mais frias, então vamos colocar a temperatura de fermentação em 20,5 graus Celsius. Isso ativa o modo de resfriamento da Cellar 12. Então, começamos em 20,5 graus Celsius. Daqui a pouco vou mostrar um truque para maximizar o sabor. Vamos falar disso em um segundo. Então, repare que estamos alternando entre a umidade e a temperatura. Atualmente está em 20,5 graus Celsius e a umidade está em 98%. Então, é isso que esses 2 números representam. Vamos deixar funcionando enquanto preparamos o salame. E quanto ao nosso salame, como eu disse, Itália, Espanha, vamos usar a Paras, 100% carne suína, uma combinação 70/30. Então aqui eu tenho uma combinação de lombo de porco, barriga, paleta, pernil, um pouco de tudo. Meu açougueiro me fornece essa mistura. Adiciono a gordura, ficando 70% carne magra e 30% gordura. Mas a gente precisa resfriar isso, porque ainda está um pouco mais quente do que eu gostaria, e depois moer. Depois de fazer isso, vamos dividir ao meio e fazer 2 lotes de 1 quilo cada. Você precisa garantir que a carne esteja a 1 grau Celsius ou menos. Entre 0 e 1 grau Celsius é o ideal. Em seguida, ela vai ao congelador para resfriar rápido enquanto verificamos nossos temperos. O objetivo aqui era criar 2 perfis que se espelhassem de certa forma. Então aqui temos o calabrês, à esquerda temos o chorizo espanhol.
E como você pode ver aqui, perfis muito semelhantes. Temos um toque de pimenta fresca picada, chamada La Lágrima, que é uma pimenta em formato de lágrima, junto com alho picado. Vou deixar um link da receita na descrição para as duas opções. No calabrês, usamos alho e pimenta da Calábria fresca picados. Acrescente vinho branco em partes iguais, sal, sal de cura número 1 e pimenta do reino. Não esqueça o segurelha. E então temos páprica para o chouriço e pimenta da Calábria para o salame calabrês. Ambos doce e picante para os dois. O aromático que estamos usando no chorizo espanhol é o orégano. E o aromático que estamos usando no calabrês é o pólen de funcho. Agora você pode mudar isso, ajustando as quantidades conforme o sabor desejado, mas nosso chouriço ficará um pouco mais doce. Nosso calabrês ficará mais picante. Vamos moer a carne. Tudo certo. Lindo, moagem perfeita. Vamos pegar isso e dividir igualmente em duas bandejas. E eu tenho 1 quilo em cada uma. Aqui a carne ainda está fria, então podemos misturar. Isso estaria certo, mas no salame a carne se beneficia de um leve resfriamento antes da mistura. Isso vai firmar sua gordura e melhorar a definição das partículas. Mas, como disse, não é obrigatório. Eu farei e colocarei de volta no congelador. Após 45 minutos, conferimos a temperatura. Estamos procurando uma temperatura entre 30 e 32 graus Fahrenheit e parece que estamos exatamente aí. Absolutamente perfeito. Como falei, isso serve para firmar a gordura e dar definição às partículas no produto final. Vamos medir o pH rapidinho. Normalmente não costumo fazer isso na frente da câmera, mas quero que veja o número inicial. Em um próximo vídeo, mostrarei por que isso é importante, especialmente se quiser fazer salame sem cultura starter. Só para você saber agora, medindo o pH, essas são as aparas de carne que pegamos com o açougueiro, provavelmente tem alguns dias, e está em 5,92, certo? Com o envelhecimento da carne, o pH aumenta, por isso são essenciais camadas de proteção, sal, sal de cura e cultura starter. Certo, vamos colocar na batedeira e misturar os ingredientes. Não mostrei nossa cultura starter na câmera. Como disse antes, usamos TSPX. E tudo o que fizemos, cerca de 30 minutos antes de usar, foi misturar a quantidade apropriada de TSPX com água. E todas essas informações vão estar no link da receita na descrição abaixo. Repare que adiciono primeiro o TSPX, a cultura starter, e misturo bem. Quando sentir que isso está incorporado, adicionaremos nossos temperos. Adoro o cheiro da páprica espanhola, bem defumada. E então, vamos voltar com nossa pimenta e nosso vinho. E este é o resultado final. Deve ficar bem pegajoso quando terminar. Excelente extração de proteína. E aqui estão nossos dois salames já misturados. O da direita é o calabrês. O da esquerda é o chouriço espanhol. Se eu pegar um punhado agora, essa massa grudaria na mão, e é isso que queremos. Vai dar ótima liga ao salame. O próximo passo é colocar na tripa. Vamos usar a tradicional tripa de porco de 29 a 32 milímetros. Mas para isso, vamos fazer alguns estilos diferentes. Vamos criar ferraduras pequenas para o chouriço espanhol e depois pequenos gomos para o salame calabrês. Você não precisa fazer isso nem usar a tripa de 29 a 32 milímetros. Pode optar por tripa de 60 milímetros, se quiser. A decisão é sua. Esse será nosso salame calabrês. Precisamos furar todo o salame com um furador de linguiça. Agora que terminamos, vai ficar assim. Sobrou carne moída no funil, que é ter aquele pacotinho de celofane com carne. E nós vamos testar o pH desse pacotinho aqui em alguns dias. Esse é o nosso chouriço espanhol. Mesma coisa, sobrou um pouco de carne moída que vamos usar para testar o pH. Vamos ao cooler.
Tem uma prateleira pequena nele, ideal para essas barras, mas é pesada, então vamos usar 2 barras para não caírem. Depois, queremos borrifar um pouco de mofo. Não vou defumar nem nada. Também quero observar o mofo crescendo na Cellar 12. Já tenho um pouco da solução de mofo Mold 600 no borrifador. Agora, vamos apenas borrifar a linguiça. É uma forma eficaz de mofar o salame, usando pouco produto. Agora, vou pôr as amostras na mesma área da linguiça para que tudo fermente junto. Então vamos apenas colocar isso aí dentro e dar uma olhada. Quando se trata de fermentar com TSPX, você pode usar de 18 a 24 graus Celsius. Estou mirando em 20,5 graus Celsius ou 69 Fahrenheit e uma alta umidade. Qualquer coisa acima de 90% é aceitável. A Cellar 12 oferece algumas maneiras diferentes de fazer isso. Mantenha a temperatura entre 18 e 20,5 graus Celsius por 48 a 72 horas e depois verifique o pH. Você pode começar em 20,5 graus, como estamos fazendo, e reduzir 1 grau por dia durante 10 dias. Vou te mostrar como fica em 1 minuto. Nosso pH-alvo deve ficar entre 5,0 e 5,2. Então esse é o processo de fermentação para o chouriço e o salame calabrês. Isso está absolutamente lindo. Vou fechar o isopor e deixar ele fazer o trabalho dele. Já se passaram 24 horas e agora vou fazer um pequeno ajuste na temperatura. Você não precisa fazer isso. Como eu disse, você pode manter em uma temperatura só. Vai dar certo. Note que minha umidade está em 99% e a temperatura variou entre 19 e 20 graus Celsius. Isso é normal, você vai variar entre 2 e 3 graus da temperatura definida. Vou baixar a temperatura em 1 grau, como dissemos antes. Então, vamos passar de 69 Fahrenheit para 68 Fahrenheit, ajustando esse botão, é só dar uma giradinha rápida. Pronto! Agora estamos em 68F. O que estamos fazendo aqui é manter a temperatura de fermentação um pouco mais alta do que normalmente faria por mais tempo, o que vai nos dar um melhor desenvolvimento de sabor. Também não usamos dextrose na receita. Vamos usar apenas os açúcares dos pimentões e do vinho para fermentar nosso salame. Então vamos conseguir uma fermentação gradual e agradável a uma temperatura um pouco mais elevada. Esse é basicamente o objetivo do que estamos fazendo. A ideia é desenvolver sabor. Vamos dar uma olhada dentro do isopor. Temos um termorrigrógrafo lá dentro para nos dar uma ideia do que está acontecendo lá dentro. E como você pode ver, nossa temperatura está em 20,5 graus Celsius. Então é exatamente onde programamos. E nossa umidade está em 97,4. Quanto à fermentação, não poderia pedir resultados melhores. Perceba que eu coloquei uma toalha de papel ali embaixo. Isso mantém a umidade alta e retém qualquer líquido que pingue no fundo do isopor. Você pode deixar ou tirar, não faz muita diferença. Certo, agora estamos no 3º dia. E mais uma vez, vamos fazer uma modificação bem pequena na temperatura. Vamos passar de 68 para 67 graus. Mais uma vez, totalmente opcional. Você não precisa fazer isso. Pode deixar em 69 Fahrenheit por 3 dias, sem problemas. Estamos fazendo alguns experimentos. Essa é uma das funções legais da Cellar 12. Permite fazer microajustes de temperatura, se você quiser. Quando damos uma olhada dentro do isopor, lembre-se que já estamos no 3º dia. Nosso salame não está mais brilhando, ele está começando a secar. E você pode começar a ver lentamente a flora de mofo começando a se desenvolver. Está vendo? É como uma camada branca, parecendo um pó, que está começando a se formar bem ali. Agora veja, a câmara de cada um é diferente, e suas condições podem ser bem diferentes das minhas. Então, se no 3º dia você ainda não tem uma colônia de mofo prosperando, não se preocupe com isso. Normalmente isso acontece entre o 3º dia e talvez o 7º ou 8º dia, especialmente quando a umidade está bem alta. Certo, isso aqui está absolutamente perfeito. Vamos fechar isso e voltar para conferir em alguns dias. Agora é o 9º dia. Todos os dias diminui a temperatura em 1 grau. Agora estamos em cerca de 15 graus Celsius. Olha esse mofo. Cobertura linda. Vamos checar o pH. Eu poderia ter feito isso antes, mas não estou preocupado.
Com os ingredientes usados e a cultura iniciadora adicionada, tenho certeza de que atingimos nosso objetivo. Mas, para mostrar, faremos um teste rápido. Esta amostra é o salame calabrês usando o medidor de pH da Apera Instruments. Se você precisar de um medidor de pH para fazer salame, o link está abaixo. É só fazer um teste rápido. Estou procurando qualquer valor abaixo de 5,25, o que é perfeito. 5,21 sem problema. E eu posso sentir isso. Quero dizer, eu já sei. Tem uma firmeza, um brilho, tem um leve cheiro de fermentação. A cor intensificou. Vamos ver o chorizo. E ver como esse aqui se sai. Sim, definitivamente tem a textura certa. Tem uma textura um pouco firme e elástica. Se puxar, vai rasgar e não parecer carne moída. Vou lavar a sonda e fazer outro teste. Penso em algo perto de 5,1. Vamos ver o resultado. Perfeito. 5,12. Ok. Isso também está pronto. Então, qualquer coisa realmente entre 5,0 e 5,25 é totalmente aceitável para TSPX. E agora que se passaram 9 dias, nosso pH está definitivamente onde precisa estar. Vamos reduzir nossa temperatura para 13 graus Celsius ou 55 Fahrenheit, e isso vai entrar na fase de secagem. Aqui o salame ficará pendurado até perder peso suficiente. Para mim, isso levou cerca de 6 semanas, um pouco mais do que eu esperava. Perceba que a gente não pesou o salame antes de começar. É porque eu não achei que fosse necessário. Tudo o que eu preciso fazer é dar uma apertadinha, e quando ele estiver firme o suficiente, geralmente está pronto. Bem aqui, ainda cede um pouco, e eu acho que estamos em cerca de 36%, o que é totalmente aceitável. Se você prefere um salame mais firme, com um pouco mais de resistência na mordida, por exemplo, então deixe ele secar um pouco mais. 40%, 40% e 1%. Vamos dar uma olhada mais de perto nesses dois salames. E eu tenho que dizer, estou muito satisfeito com o resultado. Sabe, nós mantivemos uma umidade bem alta no início, provavelmente nas primeiras 2 semanas. Vamos abordar essa questão daqui a pouco, que provavelmente é o motivo de ter demorado tanto para secar. Mas enquanto cortamos o salame calabrês, estou adorando o que estou vendo. Honestamente, isso está absolutamente perfeito. Os aromas que vêm dele estão realmente se destacando. Fatia limpa e bonita, acabamento lindo, de ponta a ponta, uniformidade, muito bom. E quanto ao chouriço espanhol? Uau, olha essa cor. Absolutamente incrível. Ok. Belas rodelas aí. Chorizo curado a seco. Lindo. Estou adorando isso. Ok, me diga aí nos comentários o que vocês acham. Qual parece melhor, chorizo ou calabrês? Observem a ótima definição da granulação e a bela liga bem firme. Todas essas são técnicas incorporadas ao processo que nos dão esses resultados específicos. Moagem, carne resfriada antes de misturar e massa pegajosa. Tudo isso é super importante. Vamos comer. Primeiro nosso salame calabrês do sul da Itália. Quero dizer, este é o salame calabrês. Olha só isso. Me diga nos comentários o que você achou de como ele secou. Na minha opinião, ficou absolutamente lindo. Uniformidade de ponta a ponta. Esse aroma predominante da Calábria é absolutamente intoxicante. É um pouco defumado, um pouco frutado. Vou dizer que o elemento de mofo está se destacando de forma incrivelmente forte. Temos uma bela cobertura de mofo, o Penicillium Naldia niger, então isso também traz, sabe, quase um aroma terroso e meio forte. Isso é igual no chouriço espanhol. Geralmente, para uma linguiça dessas, não colocaria mofo, prefiro defumar, o que já impede o mofo. Ou eu simplesmente passaria vinagre nelas, sabe, durante o processo de secagem para evitar o crescimento de mofo. Mas eu queria ver como o mofo crescia no isopor usando o Cellar 12. Como você pode ver, ficou perfeito. Temos nosso salame calabrese italiano. Vamos experimentar.
Uau, isso tem um tempero maravilhoso. Uou, espera um minuto. Esse pó com os pimentas. Uau, isso é incrível. Preciso provar outro pedaço porque esse salame italiano tem muitos sabores. Vamos dar mais uma mordida. Uau, isso é bem forte. Caramba, isso é diferente. Não sei se gostei. Penicillium niger é um mofo protetor que defende o salame e adiciona sabor. Normalmente, não me incomodo com isso. Sabe, a gente coloca isso tipo na gênova e no salame em todo lugar e combina muito bem com o salame. Pelo menos eu acho. Mas nesse salame em particular, eu sinto que chega a distrair. Intenso marcante, intenso terroso. Sabe, junto com aquele sabor forte, picante e de porco que o salame traz. Não sei se estou curtindo. Se eu tiver que ser completamente honesto, acho que talvez da próxima vez a gente omita o mofo e dê uma defumada. Acho que isso seria incrível. Olha, agora a fumaça iria complementar perfeitamente o salame calabrês, porque você já tem a pimenta calabresa defumada. Vou tirar a tripa para ver se isso ajuda, sabe? Porque você está mordendo direto no mofo. E agora que a gente tirou isso, acho que não vai ajudar muito, porque, sabe, o sabor meio que fica impregnado no salame pelas raízes do mofo. Mas sabe de uma coisa? Vamos tentar. Tá, ajudou? Incomoda menos. Na verdade, não está ruim. Muito bom. Ainda dispensaria o mofo, mas o sabor geral é maravilhoso. Fiquei impressionado com o resultado na Cellar 12. Agora vamos experimentar nosso chouriço espanhol. Tenho a impressão de que teremos um efeito parecido, com um mofo bem marcante junto aos sabores de páprica. Mas sabe de uma coisa? Vamos ver. Vamos experimentar assim mesmo primeiro. Primeiramente, me diga aí nos comentários o que você acha do chouriço espanhol. Uma cor um pouco mais escura, e isso se deve ao perfil de temperos, às diferentes pápricas que usamos. Tem aquele clássico chouriço com um toque mais pungente? É isso mesmo, certo? Vamos lá! Uau, sério, mesma coisa, bem intenso. Vamos deixar isso de lado. Pelo menos ambos estão no mesmo nível nesse sabor forte. Ótima textura, ótima mordida, especialmente com 35%. Uhum. Isso está delicioso. Sabor ótimo, diferente do italiano. Vamos provar novamente, como fizemos com o estilo calabrês, e tirar a tripa. E ver se conseguimos tirar um pouco daquele sabor forte, certo? Pronto. Isso ajuda, mas o mofo se desenvolveu no salame durante o processo, então o sabor permanece mesmo sem a tripa. É totalmente questão de preferência. Se você gosta de carnes curadas com aquele sabor forte, terroso e marcante, tem alguns tipos de salame que eu realmente gosto assim. O Drew ia gostar. Esse sabor é bem marcante, para mim até distrai um pouco. Da próxima vez, eu deixaria de fora nas duas receitas. Estes já estão fora da geladeira há 1 hora. E conforme eles ficaram fora, curiosamente, aquele aroma forte e estranho, aquele cheiro pesado, não quero dizer mofado, mas terroso, está diminuindo aos poucos. Está sendo substituído por um aroma mais floral. E o cheiro, curiosamente, de pão recém-assado, quase como se você tivesse acabado de tirar um belo pão de forma do forno e sentisse aquele aroma amanteigado e fermentado de pão. É esse o cheiro. Então agora o aroma está incrivelmente agradável.
É uma pena que o cheiro não se reflita no sabor, pois seria incrível, mas não percebo isso no gosto. Sinto mais um sabor terroso e forte. Agora, entre o salame ao estilo calabrês e o chorizo espanhol, de qual eu gosto mais? Deixe-me começar dizendo que essa é uma pergunta muito difícil. Ambas as receitas são absolutamente deliciosas. Cheios de sabor, cheios de umami, mas são diferentes. O chorizo espanhol, por exemplo, não dá para falar desse salame sem falar de páprica. Esse é o principal. O ingrediente mais marcante, responsável não só pela cor, mas também por aquele sabor defumado, intenso e levemente terroso que ele proporciona. A acidez, porque a gente fermentou isso até cerca de 5,1, mais ou menos quando terminamos, traz só um toque sutil de acidez, nada muito pronunciado. Você tem o vinho branco, que traz um elemento muito sutil de frutado para a linguiça, que na minha opinião complementa muito bem aquela páprica defumada, aquele elemento bem marcante. Ao falar de ingredientes marcantes, tem o alho pungente e aromático adicionado, além da segurelha. A segurelha vai automaticamente aumentar a experiência de umami em cada mordida. Então, pegue tudo o que você tem aqui e multiplique pelo menos por 10. Nossa receita puxou um pouco mais para o lado doce. No equilíbrio das pápricas que usamos, colocamos um pouco mais da doce, que é a páprica doce, em vez da picante. Agora, isso é uma preferência pessoal. Você pode inverter isso e colocar um pouco mais de picante, mas mesmo assim, eu nunca achei o pimentón de la Vera tão ardido assim. Eu nunca achei que o picante fosse realmente tão forte assim. De qualquer forma, o pimentão que usamos aqui foi o Ají Agi Lágrima, que é a pimenta lágrima. E eu realmente não acho que seja uma pimenta ardida, ela é mais uma pimenta doce. Se eu tivesse que categorizar o chouriço espanhol, diria que ele é marcante. Ele tem uma mistura harmoniosa de fumaça e alho, um sabor intenso de carne de porco. É simplesmente uma experiência clássica de degustar charcutaria espanhola. Absolutamente delicioso. E se você gosta de fazer salame, fazer chouriço espanhol deve ser absolutamente obrigatório. Certo, vamos falar sobre o salame calabrês. Assim como o chouriço espanhol, não se pode falar de salame sem mencionar a pimenta calabresa. Muitas vezes nos perguntam qual é um bom substituto para a pimenta calabresa. A verdade é que não existe substituto. A pimenta calabresa oferece uma experiência única. E claro, você pode usar páprica defumada com um pouco de pimenta caiena se quiser, mas não vai ser a mesma coisa. A pimenta calabresa define o sabor deste salame. Ela tem um ardor picante bem constante e que vai aumentando levemente a cada mordida, dependendo da receita que você usa. Com a nossa, com certeza foi assim. Ela oferece um sabor defumado, frutado, quase como uma experiência cítrica. E, sinceramente, é um dos elementos característicos mais importantes para um salame como esse. Esse é o elemento calabrês do salame. Além disso, temos o alho, que também é aromático e pungente, dependendo da quantidade que você usa. Ele pode se destacar ou ser apenas um toque. No nosso caso, foi mais um toque. E nós escolhemos usar pólen de funcho como elemento aromático. No chouriço espanhol usamos orégano. E foi levemente perceptível, não se destacou muito no chouriço espanhol. Acabou se misturando com alguns daqueles outros sabores marcantes. Mas no salame calabrês dava para perceber claramente o pólen de funcho. O vinho realmente combinou muito bem com o pólen de funcho nesta receita. Ambos trouxeram um toque adocicado, levemente floral e frutado, que destacou o sabor robusto e cheio de umami da carne suína curada, junto com o caráter picante da nossa pimenta calabresa fresca e dos nossos pós de pimenta calabresa. Nós realmente puxamos um pouco mais para o lado apimentado. E o pimenta calabresa fresco que usamos era definitivamente picante, o que acrescentou exatamente isso, sabe? Aquele verdadeiro nível de calor em camadas a cada mordida. Nossos temperos em pó tendem mais para o picante do que para o doce, mas você pode inverter isso conforme sua preferência. E o nível de umami estava simplesmente fora do comum. Isso se relaciona ao processo de maturação, mas nosso realçador de sabor Savory Yi realmente elevou tudo a outro nível. Costumo falar na abertura dos sabores ao comer salame, que é experimentar e apreciar o salame, deixando os sabores se desenvolverem no paladar.
Após terminar a mordida, o efeito de florescimento permite que continue. Senti isso mais com o salame calabrês do que com o chouriço. Certo, agora. Dito tudo isso, deixa eu ser sincero. Talvez eu seja tendencioso porque adoro usar pimenta da Calábria. Eu gosto da páprica espanhola, não me entenda mal, mas eu realmente curto o sabor e o perfil que a pimenta da Calábria traz para uma receita. A gente tenta usar em tantas receitas quanto possível, tanto a versão fresca quanto a em pó. Na verdade, a gente fez nossa própria versão do tahine mexicano usando a pimenta da Calábria e ficou simplesmente sensacional. Então, embora ambos os salames sejam incrivelmente deliciosos, e você vai encontrar o link da receita na descrição abaixo, para mim, o vencedor claro é o salame italiano calabrese. Tudo o que eu procuro em uma experiência incrível com o salame, esse aqui entrega. Você tem sabores marcantes, lindos, umami, robustos, complexos, profundamente desenvolvidos, levemente defumados, com um toque picante que não é nem muito forte, nem muito suave, que simplesmente se desenvolve. O nível de picância e o sabor aumentam, e minha boca já está salivando só de pensar. Esse salame é realmente ótimo. Enfim, espero que você tenha a chance de fazer os dois, mas se tivesse que escolher um, eu diria para escolher esse aqui. Deixa eu te contar, onde você compra sua pimenta da Calábria em pó faz muita diferença. Usamos pimenta da Calábria há anos. Há 6 meses, mudamos, como visto neste vídeo, para a marca Stadiano, empresa de armários de cura a seco de alto nível. As misturas de temperos deles também são excelentes. Eles estão nos arredores da Calábria, sul da Itália. E a primeira coisa que notei sobre os pós deles foi o frescor. O doce era muito defumado, muito saboroso. O picante trouxe a ardência que eu queria, coisa que eu não estava encontrando na pimenta calabresa picante de outras marcas. Então, se você ainda não conferiu a marca Stadiano de pimenta calabresa, vou colocar um link na descrição abaixo. Ligue para eles, fale com o Mike e ele pode te contar tudo sobre isso. Acredito que seja um pouco mais barato por volume do que os produtos da Amazon e outros varejistas nos Estados Unidos, vale a pena comprar. Agora vamos falar sobre a Cellar 12 e como ela se saiu na hora de fazer o salame. Isso aqui é realmente o ponto principal do vídeo. Quero dizer, é exatamente por isso que fizemos esse salame, para ver como a Cellar 12 se sairia na fermentação, na secagem, essas coisas. E surgiram 2 problemas que nunca tinham aparecido quando fazíamos a cura de peças inteiras. Então, vamos falar sobre esses 2 problemas agora. Deixe-me começar dizendo que acho a Cellar 12 incrivelmente prática, muito compacta. Então, no mundo das câmaras de cura a seco, a maioria das opções disponíveis são, você sabe, sistemas de refrigeração, seja uma unidade caseira ou um armário comercial, e realmente ocupam bastante espaço. A Cellar 12 é um módulo que você acopla ao seu cooler já existente. Quando você terminar, pode guardar, sem problema. Você pode colocar no cooler, pode colocar em um armário ou gaveta. Ele é muito fácil de guardar. Você não precisa de uma geladeira grande se não faz charcutaria o ano todo. A Cellar 12 tem mais funções que a maioria dos armários de cura a seco. A maioria dos armários de cura a seco, que custam a partir de $1.000, apenas seca. Conforme a qualidade, alguns também têm função de fermentação. Na maioria das vezes, é temperatura estática e umidade alta. Você coloca sua charcutaria lá e pronto. A Cellar 12 opera com aquecimento e resfriamento. Percebi isso sobre ela, algo que antes não notei porque nunca tivemos que fermentar as peças inteiras. Ao ajustar sua Cellar 12 para 70 graus Fahrenheit ou mais, ela entra no modo de aquecimento. Quando você ajusta sua Cellar 12 para 69 graus ou menos, ela está no modo de resfriamento. Então essas são as 2 opções. Vou te dar um exemplo bem aleatório. Imagine que você tem a Cellar 12 e o caixa térmica na garagem e está tentando curar carne a seco. Então você ajustou a temperatura para 55 graus Fahrenheit, mas a temperatura na sua garagem, a temperatura ambiente, vamos supor que está em 35 graus Fahrenheit. Como abaixo de 69 graus,
é tecnicamente o modo de resfriamento para a Cellar 12. Você nunca vai conseguir uma temperatura interna de 55 graus dentro do seu caixa térmica, porque você está constantemente no modo de resfriamento. Então, uma das coisas que você precisa saber sobre a Cellar 12 é que o caixa térmica e o módulo precisam estar em um ambiente com temperaturas moderadas. Algo na casa dos 70 ou nos 60 e tantos mais altos, sabe? Você não quer nada muito extremo. Idealmente, dentro de casa, onde você tem uma temperatura controlada entre 20 e 24 graus Celsius, é absolutamente perfeito. Se estiver um pouco mais quente, meu quarto era um pouco mais quente. Eu não tive problema com isso. Só lembre-se, qualquer coisa abaixo de 20 graus Celsius está resfriando. Qualquer coisa acima de 21 está aquecendo. Por isso, ajustamos a temperatura de fermentação para 20 graus. Isso porque a temperatura ambiente do quarto onde estávamos fazendo o nosso projeto era de cerca de 25 a 27 graus. Então, para mim, isso era absolutamente perfeito. Certo, essa foi a primeira coisa que foi novidade para mim em relação ao Cellar 12, principalmente porque estávamos fazendo algo que nunca tínhamos feito antes. Então, se você tem uma unidade como essa, ou se está pensando em adquirir uma unidade como essa, só lembre-se, coloque a unidade junto com o módulo em uma área que tenha temperatura moderada, de 20 a 25, até mesmo 27 graus, é absolutamente perfeito. Você vai obter os melhores resultados. A segunda coisa que notei, quando se tratou de secar nosso salame, foi que a umidade durante a maior parte do processo permaneceu relativamente alta, cerca de 92 a 94%. Quando a sua umidade está muito alta, ao fazer charcutaria, e estou falando de qualquer valor acima de 85% em média, certo? Você vai ter picos e vai ter vales, mas se a sua média estiver acima de 85%, isso pode ser problemático. E como eu disse, a nossa estava em média entre 92% e 94%. Nós conseguimos resolver isso, e vou te contar como fizemos isso em 1 minuto, mas deixa eu te mostrar os problemas que podem acontecer. O principal fator é o excesso de mofo, que pode causar o sabor forte de mofo presente nos 2 tipos de salame de hoje. Por cerca de 3 semanas, a umidade esteve alta. E depois da 3ª semana, conseguimos fazer alguns ajustes, o que fez com que a umidade voltasse ao normal. O outro problema que você pode ter quando a umidade está muito alta. E como eu disse antes, qualquer coisa com uma média acima de 87 ou mais, e tipo, a nossa estava entre 92 e 94, é algo que eu estou chamando de travamento da cura. Quando isso ocorre, seu salame pode parecer não perder mais peso. É um fenômeno interessante. Você pode ter uma umidade muito alta e a umidade dentro da sua câmara vai impedir que a umidade evapore da sua carne. E então, se você deixar sua carne por mais 2 semanas, 4 semanas, 8 semanas, ela ainda vai parecer muito macia. O principal problema é a deterioração, especialmente ao fazer salames de 60 milímetros ou mais, como o salame duro, o genovês e ventricina. Se o seu salame empacar, é porque a umidade está muito alta e a umidade não está mais evaporando do seu salame. O interior do seu salame está úmido, o que pode causar deterioração. Como resolver? Felizmente, é simples. Infelizmente eu não filmei, mas vou te explicar rapidinho. E é só uma questão de entender sua câmara, o módulo e os princípios da charcutaria. Existe uma pequena bacia, como mostrado no vídeo, com aberturas na parte superior. Se você colocar a bacia no fundo do módulo, com as aberturas para fora, a umidade vai aumentar. Se você virar e ajustar a bacia para que as aberturas fiquem voltadas para dentro, em direção à parede do isopor, a umidade vai diminuir. Então a primeira coisa que fizemos foi simplesmente virar aquela bacia, colocá-la de volta. E isso ajudou um pouco. Então, a outra coisa que fizemos foi, mais ou menos a cada 3 ou 4 dias, aquela bacia enchia de água. Eu simplesmente jogava aquela água fora. E assim, não deixávamos nenhuma água ficar acumulada naquela bacia. Isso fez minha umidade cair para 82%, ficando perfeito e resultando em um excelente produto. Demorou um pouco mais do que o esperado. Isso aconteceu principalmente porque esperei 3 semanas para fazer esse ajuste. Por isso tivemos um crescimento tão intenso de mofo e um tempo de secagem prolongado. A terceira coisa que você pode fazer, se quiser baixar ainda mais a sua umidade, digamos para 80 ou até 78, é omitir. Você pode remover aquela pequena bacia e deixar a água que normalmente sai desse módulo simplesmente escorrer para fora do seu isopor.
porque geralmente esse módulo vai estar bem acima de um dreno no seu isopor e a água vai escorrer direto, nesse caso, baixando ainda mais a umidade. 3 ações diferentes que você pode tomar para reduzir a umidade se ela estiver alta. Esses foram os únicos 2 problemas que notei, ambos facilmente superáveis se você souber deles desde o início. No geral, achei que a Cellar 12, surpreendentemente, fez um trabalho extraordinário com uma charcutaria muito delicada. Salame, como falei no início do vídeo, não é só pegar carne moída e colocar numa câmara. Existem muitas variáveis e coisas que podem dar errado. No que diz respeito ao desenvolvimento do sabor, fermentação, absolutamente perfeito. Eu sei que estamos entrando nos detalhes mais específicos da Cellar 12, mas no fim das contas, se você adquirir uma dessas unidades, quero que você conheça tanto a capacidade quanto as limitações dela e o que você pode fazer para fazer aqueles pequenos ajustes, como regular a umidade, ajustar a temperatura. E da forma como fizemos a fermentação para este vídeo, você não precisa fazer isso. Você pode definir uma temperatura estática, 20 graus Celsius de refrigeração. Vai fermentar perfeitamente e depois é só baixar para 13 graus. Eu venho experimentando diferentes temperaturas por um longo período de tempo e como isso se relaciona com o sabor. E é por isso que fizemos um ajuste em etapas ao longo de 10 dias. Então, quero ouvir de você. Dê uma olhada nesses resultados. No final das contas, quando se trata de salame de charcutaria, os resultados falam por si só. E foi assim que a Cellar 12 se saiu na produção de salame. Me diga nos comentários abaixo. O que você acha? Na minha opinião, é um vencedor. Se tiver dúvidas sobre as receitas ou a Cellar 12, deixe nos comentários abaixo. E falando sobre a Cellar 12, se você quiser mais informações sobre essa unidade, neste momento a Cellar 12 está com uma promoção em que você recebe frete grátis para todo o território continental dos Estados Unidos. Ao acessar o site e se inscrever na newsletter, você recebe automaticamente um código de desconto na primeira compra. Vou colocar essa informação na caixa de descrição abaixo, caso você queira saber mais sobre isso ou se aprofundar na arte de fazer suas próprias carnes curadas a seco. Certo, pessoal? Obrigado por estarem aqui. Agradeço por assistirem. Se você gostou do episódio de hoje, não esqueça de deixar seu like. E se você é novo no canal e gosta desse tipo de conteúdo, aperte o botão de se inscrever e o sininho de notificações, porque temos um lindo salame napolitano chegando por aí. Estou falando do salame Napoli. Vai ficar absolutamente incrível. Não quero que você perca. Nos vemos no próximo. Tchau! Mais uma mordida do nosso salame calabrês. Tire essa tripa. Eu adoro esse nível de picância. Isso está muito bom.